Ei, turma, bom dia, tudo bem? Como passaram o resto da semana, o final de semana? Aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães da nossa turma, que vocês sejam iluminadas, porque, como diziam os sábios, ser mãe é padecer no paraíso. Então, feliz Dia das Mães de coração a todos vocês. É interessante, existe um texto do Rui Barbosa que se chama, se não me engano, Minha Mãe, Meu Pai. É lindíssimo. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, leiam. E é um texto que expressa exatamente a percepção que eu tenho sobre a maternidade e sobre a paternidade. Nós, filhos, temos plena consciência de que nossos pais nos amam. Alguns mais, alguns menos, alguns com as suas particularidades, as suas especificidades, que muitas vezes levam o filho até a acreditar que o pai não gosta dele. Mas os pais amam os filhos. Mas nós só temos a percepção da dimensão deste amor do pai, da mãe, no dia em que nós nos tornamos pais e nos tornamos mães. E aí nós percebemos a infinitude deste amor. Como que é um amor maravilhoso, perfeito, divino, incondicional. Por isso reforço os meus parabéns por esse dia tão especial para as nossas mamães. Bom, vamos retomar nossos estudos. Nós iniciamos o estudo da ilicitude penal como segundo elemento do conceito de crime, do conceito tripartido de crime. Hoje nós vamos ver a segunda parte desse estudo, enfrentando as 4 causas de justificação que nos restam: o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal, o exercício regular de direito e o consentimento do ofendido. Antes disso, vamos fazer aquela breve recapitulação de sempre, porque eu acho extremamente importante, porque a partir dela vocês vão fixando, vocês vão gravando os nossos conteúdos, vão gravando os nossos conceitos. Quando nós chegarmos no final desse semestre, vocês estarão com essa concepção tripartida memorizada para sempre. Vejam só, o crime é conduta típica, ilícita e culpável. Conduta típica, ilícita e culpável que enfrentamos no caso concreto e estudamos nossa disciplina nessa ordem lógica, sempre da tipicidade para a culpabilidade. Conduta típica e ilícita que formam o chamado injusto penal. Conduta típica formada por conduta e tipicidade. Conduta composta por ação ou omissão, dolo e culpa. Dolo, elemento subjetivo da conduta, culpa, elemento normativo, resultado, nexo de causalidade e a tipicidade propriamente dita. Verificada a conduta típica, ingressamos no estudo da ilicitude e das suas causas de justificação. Então, a conduta ilícita, que encontra seus elementos próprios, determinantes e delimitadores na própria conduta típica, a conduta ilícita porque é típica, mas não amparada por uma causa de justificação. Causas de justificação ou excludentes de ilicitude ou excludentes de criminalidade, vai depender de cada autor, que estão, em sua grande maioria, no artigo 23 do Código Penal, além de uma quinta, que é uma causa de justificação supralegal com o consentimento do ofendido. Na ordem do artigo 23, está de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, e aqui não está no Código, consentimento do ofendido. Na aula passada, nós enfrentamos algumas delas. Passamos pelas notas introdutórias, epa, às vezes agarra, né? Parece que tem uma coisa dentro da boca da gente que não deixa que a voz sai. Nós enfrentamos algumas observações iniciais, notas introdutórias, e estudamos a primeira da nossa matéria, mas é a segunda do artigo 23 do Código Penal, que foi a legítima defesa, restando as demais para a aula de hoje. Vejam a estrutura do artigo 23 do Código Penal, que traz a expressão exclusão da ilicitude, e por isso muitos autores preferem chamar as causas de justificação de causas excludentes da ilicitude, seguindo a denominação do próprio Código. Não há crime quando a gente pratica o fato amparado por uma das 4. Estado de necessidade no primeiro inciso, legítima defesa no segundo, restrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito no terceiro inciso, e ainda temos uma quinta causa, que é o consentimento do ofendido. E o parágrafo único trata do excesso punível. Como disse a vocês,
Ainda recordando, na aula passada nós enfrentamos a legítima defesa, estudamos o artigo 25 do Código Penal, vimos os requisitos da legítima defesa, vimos as espécies de legítima defesa, como legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro, legítima defesa sucessiva, legítima defesa putativa, legítima defesa policial. Muito bem. Na aula de hoje vamos começar o estudo da primeira causa de justificação do Código, que seria o estado de necessidade. Estado de necessidade que vem assim descrito pelo artigo 24 do nosso Código Penal. Vamos lá? Olhem aí para o artigo 24. Espero que estejam com o código em mãos, porque aí no código em mãos vocês vão dando aquela bisurada que é indispensável para acompanhar a aula, para estudar para a prova, para fazer a prova e depois para a sua vida no futuro. Eu fui ao escritório essa semana, eu tenho ido pouco, né, por causa desse período de isolamento social, e estava procurando um livro específico lá no escritório e acabei achando, estava guardado ali das relíquias, o meu Código Penal da época de estudante. Ele está guardado até hoje. Tenho muito apreço por ele. E aí eu estava dando uma folhada no meu Código Penal e eu cheguei à conclusão de que eu posso, a partir dele, escrever um livro de direito penal. É impressionante a quantidade de observações que eu tenho dele. Não são colas. Não são colas, definitivamente. Colar é uma coisa. Eu estava aplicando uma prova de direito penal um semestre para trás. O aluno começou consultando o código assim, depois começou a consultar o código assim, depois começou a consultar o código de cabeça para baixo, que ele foi colocando cola nas laterais assim, da lei e estava tendo dificuldade de leitura. Não é isso. É colocar pequenas observações. Muitas vezes eu falo para vocês, anotem aí no código de vocês, porque essas observações são extremamente pedagógicas. É claro que você não vai poder usar esse código no exame de ordem. O exame de ordem ela cortou o código, ou usar no concurso público, por exemplo. Mas para a vida profissional de vocês vai ser extremamente interessante. E principalmente agora, para o estudo, porque vocês vão colocando aquelas observaçõezinhas que vão te orientar no momento de você interpretar a norma penal. Então é importante que você esteja com o código em mãos e faça as anotações necessárias no código. Abrindo o código no artigo 24, nós temos: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou de terceiro, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Explicando de uma forma muito singela o artigo 24 do Código Penal. O artigo 24, ele trabalha a hipótese de determinado bem jurídico ser colocado numa situação de perigo, numa situação de risco. Situação de risco que, segundo o caput, nós vamos ver que há um pouco de controvérsia, não foi provocado pela própria vontade do agente. Em tese, poderia ter provocado culposamente, mas que não foi provocado pelo agente essa situação de perigo. O titular do bem jurídico não o colocou em perigo. Ok? A única forma de salvar esse bem jurídico desta situação de perigo seria com o sacrifício de outro bem jurídico. Então eu tenho este bem jurídico em perigo, e para salvar esse bem jurídico da situação de perigo, eu tenho que sacrificar este bem jurídico. Então é como se eu tivesse um conflito, um confronto entre dois bens jurídicos. E para salvaguarda de um bem jurídico, eu tenho que sacrificar outro bem jurídico. Vamos partir de alguns exemplos e depois eu vou destrinchar esse artigo 24 da mesma forma que eu fiz com o artigo 25 do Código Penal. Vou colocar alguns requisitos para esse estado de necessidade. Vamos imaginar os seguintes exemplos. Vamos imaginar que eu esteja preso numa cela. Ou que eu esteja dentro de um ambiente qualquer. Não, nem vamos pegar a situação do prisioneiro, não. Vamos imaginar que eu esteja num prédio de salas profissionais ou um prédio de apartamentos, quando começa um grande incêndio. E a única forma de eu me salvar naquele incêndio é destruindo
uma passagem, tinha uma parede ali com drywall ou com uma parede de drywall e vidro. A única forma de eu chegar ao local de salvamento seria passando por essa, através mesmo, atravessando essa parede. Então eu pego uma cadeira, jogo naquele vidro, destruo aquela vidraça, uma parte do drywall, atravesso aquela parede para conseguir escapar. Olha que interessante, eu tinha um bem jurídico colocado em situação de risco, em situação de perigo, que era a minha vida ou a minha integridade física. A única maneira, porque nós vamos ver que no estado de necessidade, o único caminho possível tem que ser o sacrifício de outro bem jurídico. Se eu tiver outro caminho que não seja o sacrifício do bem jurídico, eu não posso sacrificar aquele bem jurídico. Eu tenho que preservar os dois usando o caminho que me é disponível, que me é viável. Então, a única forma de salvar aquela minha integridade física ou a minha própria vida seria arrebentando aquela parede que era um obstáculo para chegar a um ponto em que eu estivesse seguro. Então, para salvar a vida, eu sacrifiquei um bem jurídico patrimônio. Percebe? Eu destruí a parede, eu destruí a vidraça, eu destruí a cadeira que eu joguei na parede. Então eu ataquei o patrimônio, que inclusive é de terceira pessoa, para poder salvar um bem jurídico mais importante, que era a minha vida. Eu atuei em estado de necessidade. Ah, mas houve crime neste caso? Ou, em outras palavras mais técnicas, a conduta típica neste caso? Sim, a conduta típica do artigo 163 do Código Penal. Dolosamente, eu lancei aquela cadeira em direção à parede para destruí-la. Então, dolosamente, eu pratiquei a conduta típica do artigo 163 do Código Penal. Está aqui na tela de vocês. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, a conduta típica é a do artigo 163. Por que eu não cometi o crime do artigo 163? Porque eu agi amparado por uma causa de justificação. Qual causa de justificação foi essa? Estado de necessidade. Vamos imaginar outro exemplo? Vamos imaginar que eu esteja passeando no litoral brasileiro, no litoral de Angra dos Reis. E aí eu contratei um passeio numa embarcação para navegar ali pelo litoral. Para sair de Angra, ir a Paraty, ir a não sei onde. E eu aluguei uma lancha. Em determinado momento, eu percebo no passeio que tem uma pessoa morrendo afogada. Aí eu cutuco o comandante da embarcação e falo, olha, tem uma pessoa morrendo afogada, vamos lá dar auxílio a ela. Aí ele olha para mim e eu não. Se eu chegar ali, eu posso danificar a minha embarcação, porque está muito perto de umas rochas. Como eu ando sempre armado, o que eu faço? Saco com minha arma de fogo, ponho na cabeça dele e falo, leva a embarcação até a pessoa que está morrendo afogada. E aí, sob a ameaça da arma de fogo, ele guia a embarcação, eu vou e salvo aquela pessoa. Olha que interessante. No artigo 146 do Código Penal, nós temos um crime. Bom, não me preocupe com a arma, não. Eu tenho porte, a arma é registrada. Eu não tinha dolo de homicídio na hora que eu botei a arma na cabeça dele. O que eu fiz com a minha conduta? Eu constrangi, olha o 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, no caso da arma de fogo, ou depois de haver reduzido qualquer outra minha capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Ele não era garantidor dela, ele não era obrigado a ir lá. A lei não mandava ele lá, não. É claro que existe uma hipótese de solidariedade. Ah, mas tem a omissão de socorro do 135 do Código. Ele tinha uma justificativa. Chegar lá perto poderia danificar a embarcação e poderíamos todos morrermos afogados. Então, o próprio 135 do Código, que fala da omissão de socorro, fala que sem risco pessoal para o agente. Então, na cabeça dele, ele poderia voltar para o continente, pegar um telefone, ou pegar um telefone ali e chamar
o bombeiro salva a vida para poder ir lá salvar aquela pessoa. Então ele não omitiria socorro. Aí o que eu fiz? Não, eu vou salvar aquela pessoa. Eu o constrangi, mediante emprego de arma de fogo, com a grave ameaça, a fazer o que a lei não determinava que ele fizesse. Ou da forma como eu fiz com que ele fizesse. A conduta é típica de constrangimento ilegal. E por que neste caso não haverá crime de constrangimento ilegal? Por quê? Porque eu constrangi aquela pessoa, atingi um bem jurídico dele, que neste caso é a liberdade individual, para salvar um bem jurídico mais precioso, neste caso, que era a vida daquela pessoa que estava morrendo afogada. Então aqui eu agi amparado pelo estado de necessidade. Mais uma vez, mais um exemplo, estado de necessidade de terceiro. Vamos aproveitar o 146, que tem até um dispositivo específico, que é o parágrafo 3º, que eu considero até desnecessário pela regra do artigo 24. Imagine que você seja um médico, esteja de plantão no hospital, quando chega uma vítima de um acidente de trânsito. Você faz ali aquele atendimento inicial e o seu diagnóstico é o de que haverá necessidade, a imperiosa necessidade de se realizar transfusão de sangue, porque aquela vítima já perdeu sangue demais, vai passar por uma cirurgia, vai perder mais sangue, então haverá necessidade de se fazer transfusão. Neste momento, a vítima, consciente, ou se ela não estiver, o familiar que está com ela, vira para você e fala assim, a nossa religião não permite que ele receba sangue por transfusão. Então, neste momento, o sentimento religioso é colocado como critério para impedir a transfusão de sangue. O que você, médico, faz neste caso? A transfusão de sangue. Você salva a vida do paciente. Foi um juramento que você fez. A Hipócrates, lá quando você formou. Então, neste caso, você, para salvar a vida daquela pessoa, você ofende o sentimento religioso dela. Olha aqui. Nós temos no título 5 da parte especial do Código, lá no artigo 208, no 208 seguinte, aqui nós temos 4 ilícitos penais praticados contra o respeito aos mortos. E temos um crime no artigo 208 contra o sentimento religioso. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a prática, cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então aqui tem escarnecer de alguém, neste caso publicamente, porque está no local que é público, que é o hospital, por motivo de crença ou função religiosa. É claro que eu posso trabalhar esse crime de diversas outras formas diferentes, até dizendo, olha, não houve dolo de escárnio. Então, eu poderia até trabalhar a questão da existência do dolo, mas eu tenho o estado de necessidade para resolver o problema. E se houver necessidade do emprego de força física, porque às vezes a pessoa vai resistir à transfusão de sangue. No primeiro momento, seus parentes podem resistir de forma violenta. Às vezes, a pessoa pode resistir àquilo. Então, não é nem um escárnio, mas a necessidade do emprego de uma força física que vai ser justificada pela necessidade de se fazer a transfusão de sangue. Tanto é assim, obviamente a questão é extremamente polêmica, dá para fazer uma dissertação de mestrado com isso, um bom TCC, diga-se de passagem, tão preocupado com isso, que o Código Penal, na parte especial, independentemente da regra do artigo 24, fez questão de ressaltar. Eu voltei aqui para o constrangimento legal, olha aí na tela. Parágrafo 3º, olha o parágrafo 3º. Não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, se não houver lá a conduta de vilipêndio ao sentimento religioso, haveria um constrangimento ilegal. Como eu disse para você, às vezes há uma resistência. E para isso tem que constranger.
Mediante violência ou grave ameaça. Eu vou fazer na marra aquela transfusão de sangue. E aí o tipo penal ele faz questão de expressamente dizer se isso acontecer numa intervenção cirúrgica para salvar a vida do paciente, está justificada a conduta. E está justificada pelo estado de necessidade do artigo 24 do Código. Olha que interessante. Vamos imaginar um outro exemplo? Imagina que você esteja andando na rua quando de repente vem um cão raivoso que pulou lá o muro da casa, já está com a coleira no pescoço. Mas esse cão, o fujão, vem na sua direção para te atacar. O que você faz? Enfia o pé no cachorro, desce o cacete nele, mata o cachorro. Por mais sentimento que você tenha pelo animal, isso pode se tratar de duas formas da legislação brasileira. Você pode tutelá-lo como patrimônio, nós temos os crimes contra o patrimônio, e obviamente que aquele animal de estimação ele tem um valor patrimonial, e às vezes extremamente alto. Então nós temos os crimes contra o patrimônio a partir do artigo 155 do Código Penal. Então nós temos o dano lá do 163, e temos a legislação ambiental que também tutela, não tutela só a flora, mas tutela também a fauna. Então nós podemos ter uma tutela também na lei dos crimes ambientais para os animais domésticos. Então você pode protegê-lo tanto sobre a ótica da legislação ambiental, como sobre a ótica da legislação patrimonial. Neste caso, quando o animal te ataca e você mata aquele animal para se resguardar, para proteger sua integridade física ou para proteger sua vida, ou você ataca então o bem jurídico patrimônio ou ataca o bem jurídico meio ambiente. De toda forma, você ataca esse bem jurídico, seja um, seja outro, de acordo com a percepção que você tiver ou sobre o prisma que você analisar, para a proteção de um outro bem jurídico, que nesse caso também é mais importante, que é a integridade física ou que é a vida daquela pessoa. Você atua em estado de necessidade. Por que neste caso em que você está sendo atacado não há legítima defesa? Parem para pensar, por que não haveria legítima defesa? Por que ao invés de eu trabalhar com o artigo 24, eu não resolveria o problema na legítima defesa do artigo 25? Por que, gente? Quando vocês pensam, se eu olhar para a tela, vocês vão ficar tontos. Deixa eu chegar aqui no artigo 25 do Código Penal. Vamos lembrar? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. O que eu falei sobre injusta agressão? Eu falei que a agressão injusta é igual à agressão ilícita. Está aí na aula passada. E a agressão ilícita é aquela agressão não justificada, aquela agressão não amparada por uma das causas de justificação. Não foi isso que eu falei para vocês? Qual é a conclusão que vocês chegam? Quem que pode praticar essa agressão? Uma pessoa humana. Porque se eu estou trabalhando a ilicitude dessa agressão, é porque eu já cheguei à conclusão de que a conduta praticada pelo agressor é típica. E quem que pode praticar conduta típica? Pessoa humana. Tanto que eu falo que eu prefiro usar conduta ao invés de fato típico, como utilizam alguns autores, justamente para ressaltar que essa conduta só pode ser um comportamento humano. Então eu só poderia arguir legítima defesa no caso do ataque do animal se ele estivesse sendo comandado por uma pessoa humana. Aí sim haveria legítima defesa. Então eu tenho um animal domesticado que está me atacando, mas tem uma pessoa humana aqui comandando o ataque, dando as ordens para ataque. Aí eu ataco esse animal, mato esse animal em legítima defesa, porque havia uma agressão comandada, controlada por um comportamento humano. Então tem uma conduta típica praticada por ele e o animal é apenas um instrumento utilizado por ele para a agressão injusta. Como uma arma de fogo, como uma arma branca, o animal aqui é um instrumento de ataque, um instrumento de agressão. Agora, o animal trabalhando por si só, o animal que fugiu, está no meio da rua e ele olha para sua cara, não gosta de você e parte para cima, não tem nenhum comportamento humano por trás dessa agressão, desse ataque do animal.
Então eu posso trabalhar como excludente o estado de necessidade, jamais a legítima defesa. Ok? Mais um exemplo. Mais dois. Furto famélico. Anotem aí, furto famélico. Como é que escreve furto famélico? Furto famélico. F-A-M-E-L-I-C-O. Eu pensei em mostrar para vocês, mas vai ficar ao contrário na tela, né? Eu tinha que escrever ao contrário. Furto famélico. É o furto de fome. Tício tem um filho que está passando fome, está quase morrendo de inanição. Desesperado, desempregado, sem dinheiro, desesperado. O que ele faz? Ele entra no supermercado e sorrateiramente subtrai uma lata de leite. A conduta é típica de furto, artigo 155 do Código Penal. E eu não vou nem discutir aquele princípio da insignificância, o princípio da bagatela, não. Não vou discutir isso. Porque se eu discutir a insignificância, eu fico na questão da tipicidade. Mas pode ser que tício não seja primário, é um dos critérios estabelecidos pelo Código Penal Militar, que é a legislação que traz a bagatela expressamente contida, que está previsto no Código Penal no 155, parágrafo 2º também. Vamos imaginar que ele já tenha passagens pela polícia, já tenha sido condenado criminalmente, o que afastaria a possibilidade de aplicação do princípio. Quando eu chego na ilicitude, eu absolvo por não haver crime. E por quê? Porque o furto praticado por ele foi praticado em estado de necessidade. Eu sacrifico o bem jurídico patrimônio para salvar um bem jurídico mais importante, que é a vida do meu filho. Esse é o furto famélico. O furto famélico é igual a estado de necessidade. Ok? Em todos esses exemplos, percebam, o bem jurídico que eu sacrifiquei é de menor valor do que o bem jurídico que eu protegi. Em todos eu coloquei a vida ou a integridade física como bens mais importantes, porque são mais importantes. Vida, integridade física e saúde estão nos primeiros artigos da nossa parte especial do Código Penal. Não é à toa, é porque eles são numa gradação de bens jurídicos mais importantes. E coloquei normalmente patrimônio, liberdade individual, bens jurídicos, sentimento religioso, bens jurídicos menos importantes, para poder mostrar essa discrepância entre um e outro. Estou sacrificando bens menos importantes para salvaguarda, eu tenho dificuldade também com essa palavra, salvaguarda de bens mais importantes. Mas há esta necessidade até o momento em que os bens forem de valores equipolentes. Valores, eu não diria iguais, porque eu acho que nenhum bem jurídico tem o mesmo valor, mas de valores muito próximos, valores equivalentes. Pensem, por exemplo, vida e vida. E aí, quando vocês pensarem em vida e vida, pensem no exemplo da tábua de salvação. Dois náufragos disputando o único colete salva-vidas disponível. Estamos no meio do mar, ou no meio de um rio, margens muito distantes, águas profundas, turvas, e nenhum dos dois sabe nadar. Às vezes uma corrente caudalosa e nenhum dos dois sabe nadar. A embarcação está naufragando, só tem os dois na embarcação e só tem um colete salva-vidas. O que acontece? Os dois entram em luta corporal. O mais forte mata o mais fraco e coloca o colete salva-vidas. Esse mais forte matou em estado de necessidade. Então, mesmo para bens equipolentes, eu posso arguir estado de necessidade. E eu disse que são equipolentes porque nenhuma vida é igual a outra, né, gente? Imagine, você vai comparar a vida de uma criança com a vida de um idoso, a vida do idoso com a do adulto com a criança, de uma pessoa enferma com a pessoa sã, de uma pessoa mais forte, uma pessoa mais fraca, do homem, da mulher. Uma disputa em situações como essa, ela nunca será, ou dificilmente será isonômica.
Então, por isso que eu falo que os bens são equivalentes, são equipolentes, nunca são bens iguais. Mas neste caso também haveria estado de necessidade. Ok? Muito bem. Lá na frente, quando nós chegarmos na culpabilidade, eu vou voltar no estado de necessidade para fazer uma distinção entre as espécies de estado de necessidade. Mas tem que ser lá, não pode ser aqui não, porque senão fica pouco didático. Eu vou saltar o parágrafo único, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, perdão, para ir nos requisitos, depois eu volto nos parágrafos. Quais que são os requisitos estabelecidos? O primeiro deles, tem que haver esse confronto, esse conflito entre dois bens jurídicos, eu acho que isso ficou bem claro. Eu tenho um bem jurídico, tenho outro bem jurídico, eu vou sacrificar um para proteger o outro. Então, esse confronto, esse conflito entre dois bens jurídicos. Isso ficou claro? Ficou? Ok. Um bem jurídico está em uma situação de perigo atual. Ele está numa situação de perigo. E ao estar numa situação de perigo, há um risco, há um direito próprio ou direito de terceiro. Então eu tenho um bem jurídico colocado em situação de perigo, e essa situação de perigo ao bem jurídico significa um risco, há um direito. Ao direito à vida, ao direito à integridade física, o direito à liberdade, o direito ao patrimônio. Eu posso ter patrimônio também. Então há um direito ao patrimônio, e essa situação de perigo atual não pode ser perigo pretérito nem perigo futuro, mas um perigo a que está exposto naquele momento o bem jurídico, ele leva ao risco do perecimento de um direito. E como esse direito pode ser próprio ou de terceiro, da mesma forma que na legítima defesa, vejam aí na tela, eu tenho estado de necessidade própria ou estado de necessidade de terceiro. E segundo, o parágrafo 1º, o caput, perdão, do artigo 24 do Código Penal, essa situação de risco não poderia ter sido criado pela vontade do agente. Voltem aqui para a redação do caput do artigo 24. Considera-se da necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Então, essa situação de risco, ela tem que ser provocada involuntariamente. Então, eu admito até a hipótese, segundo o caput, de um risco provocado culposamente. Mas aí eu vejo um conflito com o parágrafo 1º. Por quê? Vamos voltar aqui e vamos voltar para o parágrafo 1º. Não pode alegar restar de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo? Vocês lembram? É um bacana chamado garantidor. Não é? O garantidor é aquele que, por força de lei, tem o dever legal de enfrentar o perigo. O garantidor, eu não sei por qual motivo eu abri o fotos aqui, deixa eu fechar. O garantidor, ele está previsto no artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Não é isso? Relevância da omissão, aqui nós temos a omissão imprópria ou os crimes comissivos por omissão. O Código Penal dispõe que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E aí vem aqui a parte final do caput dizendo o dever de agir incumbe a quem? Ele estabelece quem são os garantidores. Lembram disso? Muito bem. Na linha A, nós temos aquelas pessoas que, por uma relação de parentesco, tutela, curatela ou relação matrimonial, possuem um vínculo com a pessoa colocada em risco. O titular do bem jurídico, né, colocado em risco. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui na linha B nós temos as relações de emprego, seja de direito público, seja de direito privado. E na linha C, olha a linha C. Quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Eu até dei um exemplo para vocês daquele veterano que pega um calouro da universidade e joga ele dentro da piscina, numa calorada. Aí a pessoa não sabe nadar, estava bêbada pra caramba, quem jogou também está mais bêbado do que peru de véspera,
a pessoa começa a morrer afogada. Eu dei esse exemplo para vocês para mostrar como que eu posso me colocar involuntariamente na condição de garantidor. E a partir do momento em que eu criei a situação de risco, eu tenho um dever legal de agir para evitar o resultado. Eu sempre falo isso em relação ao acidente de trânsito. O agente provoca um acidente. O acidente é culposo. Mas eu vejo que a vítima do acidente está ferida, ela precisa de primeiros socorros. E eu dolosamente caio no cerrado e deixo ela ali para morrer, o crime que eu pratiquei passa a ser doloso. Mas não é porque o acidente foi doloso. Isso não, nós discutimos isso quando discutimos dolo eventual ou culpa consciente. Porque a minha omissão foi dolosa. Mas ali não é uma simples omissão de socorro. Eu criei a situação de risco para o bem jurídico, então eu passei a condição de garantidor. E a omissão do garantidor pode ser dolosa ou culposa. Eu vou imputar a ele o resultado doloso ou culposo. Isso quer dizer que essa criação do risco prevista no artigo 13, parágrafo 2º, letra C, ela pode ser dolosa ou culposa. E se ela pode ser involuntária, voltando aqui para o estado de necessidade, se no parágrafo 1º eu posso ter criado a situação de risco involuntariamente e por isso me coloquei na condição de garantidor, esse risco, olha aqui no caput, olhem para a tela. No caput, opa, volta, eu não consigo marcar, né, gente, aqui, burrice, eu estou no PowerPoint. Aqui, olha, onde está o meu cursor. Que não provocou por sua vontade, dá a impressão que o risco, ou a situação de perigo, ela só não pode ter sido provocada dolosamente, mas se fosse provocada culposamente, beleza, poderia ruir estar em necessidade. Mas aí vem o parágrafo 1º e fala que o garantidor não pode alegar em sua defesa estar de necessidade. Então, se o garantidor não pode e o risco na linha C do 13, parágrafo 2º, pode ser provocado culposamente, há um conflito entre caput e parágrafo 1º. Na verdade, se eu junto o caput com o parágrafo 1º, a situação de perigo para o bem jurídico não pode ter sido provocado pelo agente, dolosa ou culposamente. Então, nós temos que trabalhar com os dois em sintonia. Por isso que eu coloquei risco involuntário e coloquei uma interrogação. Isso parece estar no caput. Aí eu coloquei conflito com o parágrafo 1º. Então, na verdade, coloque assim: risco não provocado pelo agente. Anote aí, seja no PowerPoint que vocês imprimiram, seja no código de vocês. Esse risco não pode ser voluntário nem involuntário. Eu vou dar dois exemplos que eu já coloquei em provas pretéritas de penal. E eu sei que vocês gostam de estudar pelas provas passadas. Um eletricista ele é contratado para poder fazer um serviço num restaurante que fica no último andar de um hotel. E aí, no momento em que ele estava fazendo o trabalho dele, ele, por imperícia, porque ele tem habilitação técnica, culposamente ele acaba provocando um incêndio. Esse incêndio se alastra de uma forma muito rápida e acaba tomando conta do restaurante. Socorro é acionado, algumas pessoas conseguem se deslocar, outras com maior dificuldade de mobilidade ou pelo local que estavam, não conseguem acessar a escada, que é protegida contra o incêndio neste caso, ou o acesso à escada. O elevador já é proibitivo, mas o acesso à escada, por algum motivo, está bloqueado. Aí vem um helicóptero e começa a resgatar as pessoas. De repente, a situação está tão crítica que o helicóptero vai fazer a última viagem em Salvador. Naquele momento, restam, para serem resgatados, um garçom do restaurante, vou deixar o maître, né? O maître é o capitão, o gerente, o maître e o eletricista que provocou aquela confusão toda. Só que o helicóptero só consegue pegar mais uma pessoa. Os dois entram em luta corporal, o eletricista mata o maître, sobe no cesto lá do resgate e é salvo. A minha pergunta é: Tício, o eletricista, cometeu o crime de homicídio?
Porque você vai trabalhar. Quando é típica, é óbvio. Ele socou o cara até matar, até quebrar o pescoço dele e matar. Matou dolosamente aquela pessoa. Então é conduta típica de homicídio. Se eu perguntar para você se há crime de homicídio, eu tenho que tratar neste caso, obviamente, se há alguma excludente de licitude. A única excludente de licitude possível neste caso seria o estado de necessidade. Por que não poderia ser legítima defesa? Porque não há legítima defesa contra legítima defesa. Os dois estariam em tese de legítima defesa. Não estaria? Então nenhum dos dois está em legítima defesa. Ambos estão em estágio de necessidade. Não cabe legítima defesa contra qualquer outra causa de justificação. Então, só seria possível arruir o estado de necessidade. A questão é, Tício, o eletricista, ele provocou involuntariamente, culposamente, aquele incêndio. Se ele provocou aquele incêndio, se ele deu causa àquela situação, ele se coloca na condição de garantidor de todas aquelas pessoas que estavam ali presentes. E na condição de garantidor, por força do parágrafo 1º, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Ele poderia ser salvo, claro, mas ele não poderia matar alguém para ser salvo no lugar dela. Essa é a condição de garantidor. Caso lá do escritório. Esse caso é fictício. Mas olha o caso que tá lá no escritório conosco. Um cliente nosso, ele tem uma fazenda lá no Mato Grosso e de tempo em tempo ele vai pescar e leva uma galera com ele. Numa dessas pescarias, num dia chuvoso à noite, ele já tinha tomado umas, resolveu sair para pescar e ninguém quis ir com ele. Aí ele pegou uma embarcação menor do que ele tinha e não levou nem o comandante da embarcação, não. Foi ele e foi um amigo dele, os dois nessa embarcação, para o meio de um rio que passa em frente à fazenda dele, ao terreno dele. No meio da madrugada, já tinha parado de chover, mas estava o céu nublado, então não tinha lua, estava muito escuro. As margens estavam distantes, a água turva, a água não estava cristalina, turva. Nada de peixe. Aí eles meio entediados, bebendo pra cacete, bebendo pra caramba, ele resolve mostrar a arma de fogo que ele havia adquirido dias antes na Praça 7. Foi lá na Praça 7, volta de meio-dia, comprou a arma de fogo e a munição. Obviamente que não tinha porte, obviamente que não tinha registro, mas estava com a arma de fogo novinha. Nunca tinha manuseado uma arma de fogo na vida. Vai mostrar para o amigo e bêbado. Resultado, ele faz um disparo com a arma de fogo que atinge o casco da embarcação. A embarcação começa a afundar. Não afundou assim rapidinho, não. Mas afundou num ritmo rápido. E eles não conseguiam ligar o motor porque estava cada um mais bêbado do que o outro. Nenhum dos dois sabia nadar. E não tinha colete salva-vidas naquela embarcação. A embarcação vai afundando, caindo para um lado, caindo para o outro da água. O meu cliente consegue chegar até a margem. O amigo dele morre. Ele não tentou matar o amigo para ficar com o colete, nada disso. Mas ele também não tentou salvar o amigo. Não, não quero voltar aqui não. Eu quero ir no código. Espera aí. Deixa eu ir no código com vocês. Quando você pensa na questão do garantidor, vamos voltar aqui para o código. Do artigo 13, parágrafo 2º, está aqui, ó, a relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia. Ele devia? Claro. Por quê? Porque o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então, a partir do momento que ele provoca o disparo inadvertidamente e leva ao naufrágio daquela pequena embarcação, ele cria o risco da ocorrência do resultado. Então, ele tem o dever de agir para evitar o resultado. Qual que é a minha tese defensiva? O que é que nós estamos construindo como tese para tentar absolvê-lo? Tudo bem que ele devia, mas ele podia agir para evitar o resultado? Na verdade, eu estou tentando jogar para um homicídio culposo, porque a denúncia é para homicídio doloso, porque ele dolosamente se omitiu. Ele tinha que salvar o amigo estava lá estribuchando e ele nadou para a margem e deixou o amigo morrer. Esse é o argumento do Ministério Público, imputação de homicídio doloso. O Ministério Público não conseguiu achar qualificador em dolo eventual, é a 12 a 30 anos de prisão.
Vou trabalhar o que tudo foi um acidente que acabou provocando a morte acidentalmente, um homicídio culposo. Mas para isso eu preciso tirar a figura do garantidor. E para tirar a figura do garantidor, porque a omissão dele foi dolosa, ele viu um amigo morrendo afogado lá, escutou o amigo pedindo socorro e nadou para a margem, e salvou a vida dele. Então, para tirar a omissão dolosa, eu tenho que tirá-lo da condição de garantidor. E para tirá-lo da condição de garantidor, o que eu estou trabalhando? Ele devia, mas ele não tinha como agir para evitar o resultado. A possibilidade de agir ela é fundamental para que haja omissão imprópria. Eu dei o exemplo do policial militar nas celas pegando fogo. Lembra disso? Muito bem. Isso é uma coisa. Outra coisa seria, então, ali ele provocou a situação de risco e tentou se salvar, não tendo possibilidade de salvar o amigo. Outra coisa seria ele entrar em luta corporal com o amigo, matar o amigo para se agarrar a um pedaço de tábua ou ao colete salva-vidas disponível e salvar a própria vida. Aí não teria jeito, o homicídio seria doloso. Porque ele matou dolosamente aquela pessoa para ficar com o colete salva-vidas. Ele podia fazê-lo? Não. E não por quê? Porque ele tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Ele não pode alegar em sua defesa o estado de necessidade. Ok? Mas, inevitabilidade do risco. Então, não havia outra forma de evitar o risco para aquele bem jurídico. Em todos os exemplos, a situação do risco está posta e não era evitável de outra forma. E sacrifício não razoável do próprio bem jurídico. Então não é razoável salvar ou do bem jurídico terceiro. Não é razoável eu deixar a vítima morrer do acidente para não fazer a transfusão de sangue. Não é razoável morrer comido por um pitbull para não matar o pitbull. Não é razoável deixar o banhista morrer afogado para não arranhar a embarcação. Agora, se é razoável o sacrifício do bem jurídico, não haveria estado de necessidade. Às vezes eu tenho dois bens, patrimônio contra patrimônio. Eu sacrifico o patrimônio para salvar o outro. Será que é razoável sacrificar um para salvar o outro? Essa razoabilidade ou irrazoabilidade decorre muito da gradação do bem jurídico. Nos exemplos que eu dei, sempre será razoável sacrificarmos um bem jurídico de menor valor para proteger um bem jurídico de maior valor. Sempre será razoável. Então eu sacrifico patrimônio para salvar a vida, eu sacrifico liberdade individual para salvar a vida, eu sacrifico o meio ambiente para salvar a vida humana. E até quando os bens são equivalentes, eu sacrifico vida para salvar vida. Agora, é razoável sacrificar um patrimônio grande para resguardar um patrimônio pequeno? É razoável sacrificar a vida para resguardar o patrimônio? Aqui, o bem sacrificado é de maior valor do que o bem protegido. Aí já não é razoável. Aí já não há mais estado de necessidade. Aí eu extrapolo os limites do estado de necessidade. E todo excesso, está aí embaixo, lembretes, todo o excesso será punível, seja dolosa, seja culposamente. Agora, no caso da razoabilidade do sacrifício, às vezes é uma diferença muito pequena. O bem sacrificado é de maior valor, mas de um valor um pouco maior do que do bem que foi protegido. Eu tenho o parágrafo 2º. Olha só, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. O Código fala, haverá crime. Mas dependendo da situação concreta, o juiz vai aplicar a pena, porque se há crime, a pena, mas vai reduzi-la em até 2 terços. Então a pena acaba ficando muito menor. Então vamos imaginar que eu sacrifiquei um patrimônio de X para salvar um bem jurídico de valor de X menos 1. X menos 2. Não era razoável exigir sacrificar um patrimônio maior para proteger um patrimônio menor.
haverá crime, não haverá estado de necessidade, mas, neste caso, a pena pode ser reduzida em até 2/3, o que torna muito menos severa a sanção penal. Mas há crime neste caso, por quê? Porque não há estado de necessidade. Porque ao extrapolar os requisitos estabelecidos pelo artigo 24 do Código Penal, haverá excesso e o excesso deverá ser punido. Ok? Muito bem. Eu coloquei aqui outro lembrete, que seria o estado de necessidade putativo. Nós vimos na legítima defesa o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos lá, no artigo 20, parágrafo 1º. É uma hipótese de erro. Nós vamos falar sobre ela de novo quando chegarmos lá no erro. Parágrafo 1º, é isento de pena, na verdade não há crime. Para aquele que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, se põe em situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Lembram de Nossa Senhora no exemplo da legítima defesa? Pois é. O agente, ele imagina uma situação tal que, se existisse, tornaria a ação legítima. Imagine que eu esteja com um amigo, assim, na embarcação, pescando lá no meio do rio. Noite, sem luar, água turva, margens distantes, não consigo ver a profundidade, não tem lua, a água é turva. Tenho notícia de que aquele rio é de águas profundas, não sei nadar, nem meu amigo. Em determinado momento, não por minha culpa, nem por culpa dele, por um problema qualquer na embarcação, a embarcação começa a naufragar. No curso da água, batemos uma pedra, abriu um rombo no casco, começamos a naufragar. Vou morrer. Não sei nadar. Água profunda. As margens estão distantes. Já bebi um tanto. Meu amigo também. Então, vou morrer. O que eu faço? Vejo que tem um colete salva-vidas. Meu amigo percebe que também tem um colete, mas é um só. Os amigos entram em luta corporal. E eu, com esse meu físico atlético, mato o meu amigo. Ponho o colete. Na hora que eu ponho o colete, a embarcação toca no fundo do leito. A água está aqui, no meu peito. Olhem só. Toda a situação fática me fez acreditar que eu estava praticando a conduta típica de homicídio em estado de necessidade. Água turva e noite sem luar, não sabia a profundidade da água, tinha informação de que era um rio de águas profundas, margens distantes e eu não sei nadar. Vou morrer afogado. Então toda a situação fática me fez acreditar de que eu precisava do colete salva-vidas para salvar a minha vida. Pratiquei a conduta típica acreditando estar amparado pela excludente de licitude. Quando coloco o colete, encosto os pés no chão e a água está no meu peito. Era extremamente raso aquele trecho do rio. Eu poderia ter me salvado caminhando até a margem. Então eu tenho uma hipótese de estado de necessidade imaginado, estado de necessidade putativo. Olhem aí na tela, é uma discriminante putativa prevista no artigo 20, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Aqui eu tenho o estado de necessidade imaginado. Olhem que interessante. Tanto o estado de necessidade putativo, como as excludentes putativas, como o excesso, aplicam-se a todas as hipóteses de causa de justificação. Eu tenho excesso em qualquer uma delas, eu tenho a causa imaginada em qualquer uma delas. São regras do parágrafo único do 23 ou do 20, parágrafo 1º do Código. Então se aplicam a todas as causas de justificação. Ok? Muito bem. Além do nosso simpático estado de necessidade, nós temos ainda outras 3 causas de justificação. A primeira delas, a terceira do nosso estudo, seria o estrito cumprimento de dever legal. O estrito cumprimento de dever legal, ele só está no artigo 23.3. Olha aqui para a tela, abri o código de novo para a gente. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
O estar em necessidade está no artigo 24, a legítima defesa está no artigo 25 e pronto, acabaram os excludentes. Vou dar informação para vocês, alguns autores trabalham desta forma. O artigo 24 e o artigo 25, que existem para estabelecer os requisitos dessas duas causas de justificação, são chamados por muitos autores de tipos permissivos. Anotem isso. Os artigos 24 e 25 seriam tipos permissivos. E aí, consequentemente, nós vamos ver o 23.3 também. Esses tipos permissivos, eles fariam contraponto aos tipos incriminadores. Tipo incriminador você já conhece, a norma penal incriminadora. Nós estudamos, inclusive, quais são os elementos típicos, elementos subjetivos, objetivos, normativos do tipo penal. Aqueles são os tipos incriminadores. Esses aqui, para alguns autores, seriam chamados tipos permissivos. São normas que permitem condutas típicas praticadas pela gente. Ou seja, as causas de justificação estariam todas dentro de tipos permissivos. Então não se assustem se vocês encontrarem essa expressão no autor que vocês eventualmente estejam estudando. O terceiro inciso do artigo 23 acabaria sendo também um tipo permissivo. Por quê? Porque, diferentemente do estado de necessidade e da legítima defesa, eu não tenho um artigo que especifica os requisitos da causa de justificação. Essa necessidade tem o artigo 24 que acabamos de estudar, a legítima defesa tem o 25 que estudamos na aula passada. E por que o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito não tem um tipo penal permissivo como tem as outras duas causas de justificação? Porque o nome da causa de justificação já traz todos os elementos para a sua identificação no caso concreto. Então é o nome dela que já traz os requisitos. Estrito cumprimento de dever legal. É o cumprimento sem excesso de um dever imposto por lei. E, na verdade, os demais requisitos que eventualmente sejam exigidos no caso concreto decorrem da lei que está sendo cumprida. Daquilo que eu estou fazendo em cumprimento da lei. Essa causa de justificação só se aplica para os servidores públicos, que são obrigados a fazer aquilo que a lei determina. No caso dos particulares, nós não somos obrigados a não fazer aquilo que especificamente a lei determina. A lógica é um pouquinho diferente. Se eu sou servidor público, eu tenho que cumprir o dever que decorre da lei. Na verdade, o particular, ele vive num plano dos seus direitos. E esses direitos são, enquanto limites, aí sim, impostos pela lei. Mas enquanto eu estou aqui dando uma aula, eu estou exercendo um direito que é inato da minha profissão. Eu não estou fazendo isso porque a lei determina que eu faça. Diferentemente de um servidor público que cumpre um mandado de prisão, que realiza uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica. Percebem? É uma prisão em flagrante. E eles cumprem, deveres são impostos pela legislação brasileira, em todos esses exemplos, pelo Código de Processo Penal. E é claro que se o servidor público cumpre um dever imposto pelo Código de Processo Penal, por exemplo, ele está cumprindo o dever legal. Se não houver excesso, ele age amparado pela causa de justificação. Ou será que eu posso reagir em defesa da minha liberdade no momento em que um policial militar me der voz de prisão em flagrante delito? Eu dou voz de prisão em flagrante, eu dou uma voadora na cabeça dele e alego legítima defesa? Mas que isso? Ou estado de necessidade? Claro que não. Por quê? Porque aquele policial, ao dar a voz de prisão, é claro, tem que ser uma voz de prisão lícita, por isso o dever decorre do emprego da lei no caso concreto. Então eu analiso as hipóteses de flagrante da legislação processual penal e aplico
no caso concreto, eu estou cumprindo um dever que está expressamente contido numa norma jurídica e o faço sem excesso, sem abuso de poder, e esse estrito ele vai de encontro à lei de abuso de poder. O que não foi estrito é abuso de poder. Obviamente que o particular não tem a possibilidade de reagir àquela conduta praticada. Não há legítima defesa contra quem se encontra parado por qualquer causa de justificação. Então, quando o policial civil, militar, federal ou qualquer autoridade pública dá uma voz de prisão em flagrante a quem quer que se encontre em flagrante delito, ele age no estrito cumprimento de dever legal. Quando é cumprido um mandado de prisão expedido por uma autoridade competente em decorrência da aplicação ao caso concreto da legislação processual penal brasileira, aquele servidor público age no cumprimento de um dever legal e, se não houver abuso, age de forma estrita. O que mais? Aquele policial que pede um ofício para a empresa telefônica para que se seja realizado o grampo telefônico, a interceptação telefônica, o faz cumprindo o dever imposto por lei. Então, sempre que houver uma atuação pública amparada nos limites estabelecidos por um mandamento jurídico, por um mandamento legal, estará presente essa causa de justificação. Pergunto a vocês, é possível a autoridade pública matar no estrito cumprimento de dever legal? Pense no caso concreto. Foi dada a voz de parada para um cidadão numa blitz. Ao invés de parar, ele fura a blitz e sai desabalado da carreira. O policial militar, ele pode apontar a arma de fogo para na direção daquele veículo fujão e atirar em seu motorista para cessar aquela fuga. Porque a voz de parada na blitz é uma voz decorrente do cumprimento de um dever legal. A pessoa passa pela blitz. Ele pode matá-la para cumprir esse dever legal? Ou atirar, assumindo o risco de matá-la, cumprindo esse dever legal? Estou numa perseguição policial. Não consigo alcançar o carro da vítima. Eu posso atirar na direção desse carro para cumprir o dever imposto por lei? O que vocês acham? Para matar alguém em cumprimento de dever legal, eu tenho que ter lei que determine matar aquela pessoa. Não é isso? Cumprimento de dever legal. Cumprimento de um dever imposto por lei. Se eu mato cumprindo o dever legal, eu mato cumprindo uma ordem, um comando legal, um comando normativo. Qual lei que manda matar? Policial militar tem permissão para matar que nem James Bond? Policial civil tem permissão para matar? Policial federal? Juiz, promotor? Delegado de polícia? Tem permissão para matar? Não, não tem. Claro que não. A única causa de justificação que estará presente no homicídio praticado por autoridade pública, em especial autoridade policial, é a legítima defesa. Nem essa necessidade. Porque como agente do Estado, ele está na condição de garantidor. Só a legítima defesa. Então, aquele veículo, ao furar a blitz, o motorista jogou o veículo em direção à guarnição da polícia, ali naquele momento você atira, tentando se defender. Você está numa perseguição, a pessoa põe o braço para fora com arma de fogo para poder atirar na sua direção, você atira. Na perseguição, o veículo fujão sobe na calçada, na iminência de atingir pessoas, você atira. E em todos esses casos, você estará em legítima defesa, própria ou de terceiros. Não é? A pessoa está lá com uma vítima de um sequestro, com a arma de fogo na cabeça dela, prestes para poder matá-la. Você vai, atira e mata. Você está em legítima defesa.
nunca em cumprimento de dever legal. Por quê? Porque não há nenhuma lei que mande. Eu tenho até o tipo permissivo da legítima defesa. Mas não há nenhum comando legal para matar. Nós temos uma exceção na legislação brasileira. Vem cá, gente, vou pegar aqui. Uma exceção. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Pena de morte é permitida no Brasil? Pena de morte é permitida no Brasil? É constitucional a pena de morte? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos regra específica no artigo 5º, não temos? O artigo 5º, nos incisos 46 e 47, ele estabelece quais penas são possíveis e quais penas são vedadas. Peraí, pulei o artigo 5º. Que são vedadas na ordem jurídica brasileira. Então aqui eu estou nos incisos do artigo 5º. E aí quando eu pego os incisos do artigo 5º, olha o inciso 46. Nós chegamos a falar sobre isso dentro de sala. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes. Aí dá algumas sugestões de penas. Aí vem o 47. Não haverá penas de morte, é a primeira delas, salvo em caso de guerra declarada. E eu até falei para vocês, nós temos um ótimo exemplo de lei penal excepcional. E essa lei penal excepcional é justamente a parte especial do Código Penal Militar. Olhem aí para a tela, o Decreto-Lei número 1001, de 69, que, na sua parte especial, tem crimes militares em tempos de paz e crimes militares em tempos de guerra. Vem cá, deixa eu pegar esse bichinho aqui. Deixa eu descer. Desce aqui, bichinho. Não consigo descer o bichinho. Aí, vou conseguir sim. Não, não consegui. Putz grilo, viu, gente? Que... Opa! Não consegui pegá-lo não, mas aqui eu vou um pouco mais rápido. O Código Penal Militar tem uma parte geral, tem uma parte especial, da mesma forma que o Código Penal Comum. A parte... Eita, vou no método lusitano. A parte especial, como disse para vocês, tem crimes militares em tempos de paz, crimes militares em tempos de guerra. Tem crimes chamados crimes propriamente militares, tem crimes impropriamente militares. Nos propriamente militares, quando você chega nos crimes propriamente militares em tempos de guerra, estou quase chegando aqui, viu, gente? Dos crimes praticados por militar, aqui ó, dos crimes militares em tempos de guerra. Isso aqui é uma parte da parte especial do Código Penal Militar, que começa no artigo 355. Dos crimes militares em tempos de guerra, nós temos os crimes mais graves da legislação brasileira. Tá aqui, ó, traição, tomar nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Olha a pena de morte na legislação brasileira. Essa pena de morte é permitida? Vamos voltar para o artigo 5º da Constituição. Ela não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí vem aqui, dos crimes militares em tempos de guerra, em tempos de guerra declarada. Então essa norma é perfeitamente constitucional. E eu tenho a pena de morte no grau máximo. Favor ao inimigo. Pena, morte no grau máximo, reclusão de 20 anos no grau mínimo, 356. 357, tentativa contra a soberania do Brasil, morte. Coação a comandante, morte. Informação ao auxílio inimigo, morte. Aliciação de militar, morte. Ato prejudicial à eficiência da tropa, morte. Não acabou não. Traição imprópria, morte. Cobardia, aqui acabou. Ah, mas aqui tem a cobardia qualificada. Esqueci dela, morte. Fuga na presença do inimigo, morte. Espionagem. Olha a quantidade de crimes que nós temos com a pena de morte em seu grau máximo. Motim da revolta. Praticar os crimes dos artigos tais e tais, em tempos de guerra, aos cabeças, aos líderes do movimento, morte. Seria semelhante a Tiradentes, né? Apesar de que ele não disse Tiradentes, não era. Forma qualificada, morte.
Nós temos aqui uns 20 dispositivos ou mais do qual incitamento em presença do inimigo, morte, inobservância do dever militar, morte. Nós temos uns 20 ou mais tipos penais na parte especial do Código Penal Militar que são apenados com a morte em seu grau máximo. Existe um procedimento especial, um CPPM, que estabelece a corte marcial. Então eles podem ser julgados, inclusive, lá no fronte de batalha, pelo seu comandante. E se a pena de morte ela for aplicada, alguém tem que executar a pena de morte. E quem executa a pena de morte? É o carrasco. A pena de morte, se não me engano, ela está estabelecida no 50, a forma de execução dela. Vou voltar aqui, fecha os olhos, vocês ficarem tontos. Eu tenho como pesquisar aqui, né? Eu sou burro também, podia ir direto nele. A pena de morte, se não me engano, sua forma de execução está no 55. A pena de morte no Brasil é executada por fuzilamento. É a forma mais barata de se executar uma pena de morte, né? Pena de morte. É o 56, perdão. Eu falei 55. Olha o 56 do Código Penal Militar. Tá aí ó, na tela para vocês. A pena de morte é executada por fuzilamento. A forma mais barata de se executar alguém não é câmara de gás, não é injeção letal, nada disso. Talvez a guilhotina, né, fosse mais barata. É o fuzilamento, com o detalhe de que a bala aqui é por conta do Estado mesmo. Olha que interessante. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passa julgada ao presidente da República. E não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Se a pena imposta em zona de operações de guerra pode ser imediatamente executada, quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Então, o que eu disse para vocês, pode haver condenação e execução lá no fronte de batalha. Comandante condena, comandante manda executar. Comunica ao presidente. Se o presidente não abrir a boca em 7 dias, aqui ele poderia ter uma hipótese de graça, de agraciamento para poder comutar essa pena de morte em prisão perpétua. A prisão perpétua não tem. De até 40 anos agora, segundo a legislação brasileira, nos Estados Unidos é que a morte vira prisão perpétua. Aqui vai ter uma pena privativa de liberdade até 40 anos, segundo o artigo 105 do Código Penal Comum. Então ele poderia comutar. O presidente não falou nada, depois de 7 dias, fuzilamento. Quem que executa? Um carrasco. Alguém que é indicado pelo comandante que vai fuzilar aquele condenado. Este carrasco, ele mata no estrito cumprimento de dever legal. Ele está cumprindo dever imposto pelo tipo penal, pela sentença penal condenatória e pelo artigo 56 do Código Penal Militar. Ele está cumprindo um dever imposto por lei. E se ele cumpre um dever imposto por lei, ele mata no estrito cumprimento de dever legal. Só ele. Nenhum outro agente público pode matar no estrito cumprimento de dever legal. Ok? Da mesma forma que em relação às demais causas de justificação, eu posso ter tanto excesso doloso como excesso culposo, e aí o crime vai ser de abuso de poder ou algum crime mais grave. No caso do homicídio, por exemplo, é crime mais grave. E tem o estrito cumprimento de dever legal putativo, porque o artigo 20, parágrafo 1º, também se aplica à hipótese dessa causa de justificação. Já o exercício regular de direito, ele vem para regrar determinadas condutas que são praticadas na nossa vida privada. Enquanto o estrito cumprimento do dever legal se aplica para a vida pública, o exercício regular de direito para a vida privada. É por isso que os dois estão no mesmo dispositivo 23.3 do Código Penal. Porque os dois caminham lado a lado, um para a vida pública, o outro para a vida privada. E da mesma forma que no estrito cumprimento do dever legal, todos os requisitos que eu preciso para esse exercício regular de direito estão no próprio nome. Eu estou exercendo um direito que me é assegurado por lei de forma regular, sem excessos. Vamos a alguns exemplos. Pensem nas práticas esportivas em que há contato físico. Alguns até extremamente radicais. Pensa no hóquei no gelo, por exemplo. Lá no Canadá, nos Estados Unidos, em que até a briga é permitida durante o jogo. Quando você dá um cacete no cidadão, uma pancada no cidadão
do time adversário, quebra o dente dele, olha o jogador de hóquei, boa parte não tem dente, seja tomou como é que chama aquele trem, gente? Aquele, o taco dele lá, ou tomou um punk na boca, ou tomou uma porrada na boca. Quem deu a porrada nele estava no exercício regular do direito, próprio daquela atividade esportiva. Pense nas lutas, boxe, MMA, taekwondo, karatê, em que o adversário pode sair lesionado. Até no futebol. Só olhar para o zagueiro do Atlético para você perceber que a bola passa, mas o atacante não passa. Só que passa, né? Mas quando fica porque tomou uma solada no joelho, que vai deixar uma lesão. E essa lesão ela foi provocada no exercício regular de um direito, o direito de praticar de forma regular aquela atividade esportiva. É claro que numa partida de futebol eu não posso pegar uma cadeira e quebrar na cabeça do adversário, matando. Isso não é exercício regular de direito, isso não faz parte da prática esportiva. A torcida adversária, às vezes, xingar árbitro, xingar o técnico, aquilo ali está dentro do exercício regular do direito, próprio daquela atividade esportiva. O que não podem ao invés de aplaudir o time pelo esforço, né, cair para a segunda divisão e tacar fogo, jogar cadeira, destruir estádio. Aí já não é exercício regular de direito. Aí já há crime, vários crimes, né, praticados por esses vândalos que hoje frequentam os estádios de futebol. Vamos pensar em outro exemplo. Antigamente, nas salas de aula, tinha a palmatória. De boas memórias a palmatória. Quem me dera pudesse ter uma palmatória para dar umas palmadas no CIS de vez em quando. Vem essa primeira nota da prova de direito penal, palmatória. Quando a palmatória era utilizada em sala de aula, eu não peguei a palmatória não, mas os meus professores usavam uma régua de madeira desse tamanho para dar umas palmadas na gente. Essas palmadas que eram dadas dentro de sala de aula eram tidas como exercício regular de direito. É claro que as relações que decorrem do exercício da educação hoje no Brasil são diferentes. Mas naquela época, isso na década de 70 ainda ocorria, eram considerados exercício regular de direito. Como até hoje, apesar da lei de Palmares, porque a lei da Palmares não criminaliza condutas, uma palmada educativa dada por um pai no filho, por uma mãe no filho, ela é exercício regular de direito. Não pode haver excesso. O excesso gera abuso, o excesso gera maus tratos, o excesso gera lesão corporal, gera crime. É crime, excesso é punível. Vocês já sabem disso. Mas aquela palmadinha educativa, que na minha opinião é indispensável para a educação, ela é exercício regular de direito. Agora, o melhor exemplo que nós temos de exercício regular de direito é a instalação de ofendículas, principalmente nos muros das residências. Na minha época de criança, as ofendículas se resumiam a caco de vidro. Quebrava a garrafa e instalava os cacos de vidro em cima do muro. Caco de vidro de guarapã, de grapete, de crush. O que mais que tinha? Mate-couro. Mate-couro tá até hoje, né? Refrigerante de mate e chapéu de couro. Então era quebrava a garrafa e pedreira lá instalava em cima do muro. Aquilo é ofendícula. Se o ladrão, mesmo vendo aquele obstáculo, ofendículas, aquele obstáculo em cima do muro, ele resolve tentar passar, se ele rasgar o bucho lá em cima, morrer em cima do muro, ele terá morrido. A conduta praticada por quem instalou é típica, mas não é ilícita porque quem instalou exerceu de forma regular um direito. Hoje nós não temos mais ofendículas na forma de cacos de vidro, né? As pessoas põem aqueles sensores de presença, as pessoas põem cerca eletrificada, as pessoas põem concertina eletrificada, e aí sua casa fica exatamente igual a Auschwitz. E aí se uma pessoa tenta passar por cima daquele trem, obviamente ele vai perder parte do corpo dele em cima daquela ofendícula. E se ele perder parte do corpo ali em cima, ou o corpo inteiro, ele terá morrido e você terá praticado uma conduta típica no exercício regular de um direito.
Agora, muito cuidado na hora que você for eletrificar essas grades, porque quando você lá na sua casa, você mandou instalar a cerca elétrica, você se certificou se a cerca elétrica foi bem instalada? Ou se a eletricidade não está passando também para a grade e se algum incauto chegar ali e segurar a grade vai morrer eletrocutado? Porque se isso acontecer, houve excesso na causa de justificação, o fato passa a ser criminoso. É claro que o resultado pode ser culposo, o excesso pode ser culposo. Você não tomou a cautela necessária de conferir o serviço feito pelo eletricista que foi lá instalar o equipamento. Mas há crime, porque há excesso. Nossa, eu adoro relembrar um caso. Eu adoro relembrar sim, o caso é trágico, na verdade. Mas chegou lá no escritório um caso trazido pela CEMIG. A CEMIG construiu uma subestação numa cidadezinha interior, cercou a subestação com gradil e colocou uma cerca eletrificada em cima desse gradil. Na verdade, colocou uma concertina e eletrificou a concertina. A CEMIG fez a instalação mal feita e acabou jogando energia para toda a grade. Um cidadão, num belo dia, parou ao pé dessa grade, não era para tentar entrar, tentar furtar, nada disso não. Ele parou ao pé dessa grade para urinar. Colocou o bilau para fora e começou a urinar. Não sei se você sabe, a urina é um ótimo condutor de energia elétrica. Na hora que ele começou a urinar, a grade está eletrificada, fechou o circuito e... As fotos são horríveis, são horríveis. Assim, da cintura para baixo não sobrou absolutamente nada. Eu não sei o que tinha, mas não sobrou absolutamente nada. Ele morreu eletrocutado. Aliás, eu já contei para vocês o caso do Dema. O Dema é o pediatra dos meus meninos. A minha filha vai fazer 18 anos, mas continua no pediatra. E apesar dela brigar comigo, eu sempre digo, o pediatra é o melhor clínico geral para você levar o seu filho. Ele conhece o seu filho desde que ele nasceu. Então, não tem clínico geral melhor. Então, leva no pediatra. O Dema, chama Valdemar, na verdade. O Dema conta que quando ele formou, o Dema já é um senhor de 70 e alguns anos, então quando ele formou em medicina, não havia concurso público para provimento dos cargos públicos. Isso veio com a Constituição de 88. Os cargos eram por nomeação, eram biônicos. E ele foi nomeado pelo governador do estado, que era amigo dele, como médico legista. Foi trabalhar no ML. Chegou lá no ML, ele foi trabalhar no plantão da madrugada, porque ele é recém-formado, com um colega dele de turma, que também tinha sido nomeado pelo governador do estado. Os dois foram trabalhar lá no plantão. Aí diz o Dema, no meio de uma madrugada, logo no início do plantão deles, chegou inicialmente um corpo de uma pessoa que tinha morrido eletrocutado. Eu não sei se você sabe, quando uma pessoa morre eletrocutada, ela ainda vai ter alguns espasmos involuntários algum tempo depois da morte. Colocaram o corpo no necrotério e pensaram assim, amanhã a gente faz essa perícia. Beleza, beleza. Vão dormir. Passado algum tempo, chega um outro corpo, de uma pessoa que tinha morrido afogada numa cidade interior, deslocaram o corpo para cá para fazer perícia, chegou no meio da madrugada aqui, eles falaram, não, já passou muito tempo, deixa no necrotério, amanhã a gente faz a perícia. Colocou o corpo mais ou menos do lado do corpo daquele que tinha morrido eletrocutado. Diz o Dema que no meio da madrugada, o amigo, ele fala com o amigo, eu tenho certeza que foi com ele, ouviu um barulho vindo lá do necrotério. E levantou, acendeu uma luzinha no necrotério, se postou entre os dois corpos, olhou para um, olhou para o outro. Diz o Dema que neste momento o corpo do eletrocutado faz um movimento involuntário com o braço. Tum! E a mão pega uma parte do glúteo do lado direito dele. Ato contínuo, o corpo do afogado, eu esqueci de comentar isso com vocês, quando uma pessoa morre afogada, a água ainda se movimenta dentro do corpo durante algum tempo depois da morte. Faz blá 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 blá. O corpo do afogado faz blá 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 blá. Só que imagine blá 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 às 4 horas da manhã dentro do necrotério. Vira blá blá blá. Diz o Dema que só ouviu um grito. Aquele som que sai lá de dentro.
Sai o Dema, cai da cama, levanta correndo, corre pro necrotério, chega lá, tá um cidadão, um colega dele, parado, com uma mão no glúteo do defunto, todo defecado, urinado e estático. Diz o Dema que foi um custo para tirar de lá. Pegou, levou, deu banhozinho, botou para dormir. Diz que esse moço ainda durou uma semana lá no IML. Mesmo assim, era assim, no meio da madrugada, ô Dema, o que foi, cara? Me leva no banheiro. Ai, que tragédia. Diz o Dema que isso é caso verídico. Mas, voltando ao do Bilal queimado, aí instalar a ofendícula seria exercício regular de direito, mas a partir do momento que se eletrifica a grade inteira e mata alguém eletrocutado, o exercício do direito passa a ser irregular e, consequentemente, não há mais a causa de justificação. Há excesso. Neste caso, daria um excesso culposo pelo responsável pela instalação, pela fiscalização. Há homicídio culposo neste caso. Eu tive um cliente que teve a casa furtada 18 vezes. Nas 18 vezes, nas primeiras ele não tem certeza, mas assim da quinta para frente mais ou menos, ele teve certeza de que era a mesma pessoa. O caso foi furtado uma vez, foi na polícia, a polícia não conseguiu identificar a autoria, foi furtado 2 vezes, foi na polícia, mas ele tinha que viajar muito a trabalho, a casa ficava sozinha. Aí botou uma cerca eletrificada, não adiantou nada, foi furtada pela 3ª vez, pela 4ª vez, aí depois da 5ª vez ele botou um sistema caro de câmeras. Aí na 6ª vez ele registrou a cara do cidadão, levou para a polícia sabia quem que era, mas não pegou o cidadão. Na 7ª vez o mesmo, na 8ª vez o mesmo, na 9ª vez o mesmo, sempre o mesmo cara, o cara vigiava ele saía, ele botou a segurança dentro da casa, a segurança dormiu a noite inteira, o cara entrou e furtou de novo. 18 vezes, foram 18 vezes. Depois da 18ª vez, ele perdeu a paciência, ele enlouqueceu. Ele tinha um amigo que trabalhava no exército, e esse amigo criminosamente conseguiu arrumar umas minas terrestres que eu nem sei de onde vieram, e ele botou minas terrestres no quintal dele. Gente, a cena é surreal, porque o cara entrou pela 19ª vez, o cara explodiu. A cena é surreal. Mas é difícil eu conseguir absolvê-lo no exercício regular de um direito. Eu estou trabalhando a hipótese do exercício do direito, só que com excesso. Culposo, para ver se cola um homicídio culposo, porque, putz, grila, aí não dá. E todas as vezes que vocês instalarem algum tipo de obstáculo, põe uma plaquinha avisando. É por isso que essas empresas, quando eles instalam a cerca elétrica, eles colocam lá, cuidado, 20.000 volts. E o problema nem é a tensão, né? O problema é a corrente. Então a diferença de potencial não é tão relevante assim, mas tá lá a plaquinha avisando. Todo mundo vê que tem a cerca, mas você avisa que a cerca está eletrificada. Tem um cachorro que come até a mãe dentro de casa, põe uma plaquinha, cuidado, cão bravo. Botou mina terrestre, põe uma plaquinha, cuidado, minas terrestres. Porque isso ajuda na vida do advogado criminalista. Ok? Por fim, mesmo porque já temos 1h30, né? 1h30 de aula, eu tenho que caminhar para o encerramento. Nós temos uma última causa de justificação, eu não sei porque nesse PowerPoint ficou com um tamanho menor do que as outras letras. Supralegal, porque ela não está prevista no Código, mas ela é admitida pela doutrina, ela é aceita de forma uníssona pela jurisprudência hoje no Brasil, que é o consentimento do ofendido. Consentimento do titular do bem jurídico ofendido. Ou seja, a vítima permite a conduta típica praticada pelo agente. Quando eu coloquei essa matéria no quadro de uma forma geral, eu cheguei a falar. Nós temos exemplos que são muito claros, são muito perceptíveis. Quando você vai no cabeleireiro, e aliás, tá duro, viu? O meu filho mais novo tá igual o Floquinho da Turma da Mônica. Felizmente, o meu cabelo não cresce mais nesse mesmo ritmo. Tá osso. Quando você vai no cabeleireiro e corta o cabelo, poxa, o cabelo é parte do corpo humano. Você está ali tirando uma parte, está amputando uma parte do seu corpo. A conduta praticada pelo cabeleireiro é conduta típica de lesão corporal, do artigo 129 do Código.
E por que essa conduta típica não é ilícita e, consequentemente, não é criminosa? Porque houve o consentimento do ofendido. Você pode até não gostar do corte, mas o corte foi consentido. Quando você pensa num tatuador, quando você pensa no... Como é que chama esse moço que põe piercing na gente? Um pierceiro. Alguém certa vez falou body piercing. Poxa, o cara faz um buraco no seu nariz, faz um buraco na sua língua, faz um buraco na sua orelha, 1 ou 2 ou 3 ou 15, faz um buraco no seu umbigo, faz um buraco em partes não tão acessíveis do seu corpo. Poxa, essa conduta, de forma claríssima, é típica de lesão corporal. O cara fez um buraco no seu corpo. Por que não é criminosa? Porque ela é amparada pelo consentimento do ofendido. Poxa, gente, uma cirurgia plástica. O cara pega o olho, puxa daqui, pega a boca, joga pra lá, sobe aqui, desce ali, jeita daqui, pula pra lá, putz grila. Cada bisturi que ele enfia em você está praticando um tipo de lesão corporal. Por que não há crime? Porque há o consentimento do ofendido. Agora, é claro que, da mesma forma que nas outras causas de justificação, nós trabalhamos com requisitos e que estabelece, por consequência, limites para a excludente de ilicitude, se a doutrina criou essa causa de justificação, ela teve que criar também os limites para essa causa de justificação. E esses limites decorrem dos requisitos que foram estabelecidos. E quais são esses requisitos? Primeiro, esse consentimento do ofendido ele tem que ser prévio. Ele tem que ser anterior à conduta praticada pela gente. Não pode ser posterior. Eu faço a porcaria e o cara diz, não, tudo bem, tá de boa. Não, não é assim. O consentimento ele tem que ser anterior à conduta praticada pela gente. E mais, ele tem que ser certo e tem que ser determinado. Então, eu tenho que ter plena consciência do que vai ser feito. Eu estabeleço os limites do que vai ser feito e sei exatamente dos riscos que estão por trás daquilo que será feito. Numa cirurgia plástica, por exemplo, é por isso que o médico te dá lá um contrato para você assinar com tudo quanto é azar que pode acontecer durante aquele procedimento. Ele está tentando se resguardar. Ele está querendo, por meio de um documento que você assina, dizer, olha, você sabia exatamente o que seria feito, a que resultados poderíamos chegar e a quais poderíamos não chegar, e quais eram os riscos que estavam por trás daquele procedimento cirúrgico. Então, além de prévio, eu tenho que ter certeza em relação ao procedimento e eu vou determinar os limites daquele procedimento. Ok? Qualquer coisa que sair fora daquilo que eu autorizei configurará excesso. Eu fui no tatuador para fazer uma borboleta nas minhas costas. Aí eu saio do tatuador com um dragão desse tamanho. Se beber não case, né? Tem um lá que o cara sai com tatuagem de todo tamanho do rosto. Ali não há... Se eu for tatuar uma borboleta e sair com um dragão, o tatuador extrapolou os limites do meu consentimento. Aliás, eu estou totalmente fora desses limites. Consequentemente, o consentimento do ofendido cai e a conduta passa a ser ilícita e, consequentemente, criminosa. Além disso, quem consentir tem que ter capacidade para tanto. Luiz e minha filha não pode chegar no tatuador e fazer tatuagem. Por quê? Porque ela não tem 18 anos ainda. Ela não atingiu a sua maioridade, nem civil, nem criminal. Então ela não tem capacidade para consentir. A partir do momento que ela adquirir a maioridade legal, ela passa a ter capacidade para consentir. Se alguém da sua família com 14 anos de idade chegou tatuado em casa e não teve um acompanhamento e autorização do responsável legal, aquele tatuador cometeu crime. Cometeu crime de lesão corporal. Então, a pessoa que vai consentir tem que ser capaz. Se ela não tiver capacidade em razão, que nós vamos ver, de inimputabilidade por uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto, ela também não pode consentir. Então, um procedimento como esse só pode ser realizado se autorizado pelo responsável legal.
E ele será responsável por qualquer porcaria que eventualmente aconteça. Então, quem consente tem que consentir de forma prévia, com certeza do procedimento, estabelecendo exatamente, sabendo dos limites do procedimento. E ao consentir, essa pessoa tem que possuir a capacidade legal para consentir. E por fim, a conduta praticada pelo agente não pode ofender a dignidade da pessoa humana. Eu estou precisando de uma grana, aí eu resolvi vender um rim no mercado negro. Aí eu chego para o meu médico de confiança: ô médico, tira meu rim aí, embala direitinho que eu vou vender lá no mercado negro. O médico pode tirar meu rim ao fundamento de que houve consentimento ofendido? Não, porque essa conduta de mutilar o corpo humano, ela ofende a dignidade dessa pessoa humana. E ela, consequentemente, não pode ser autorizada. Eu não posso extrair uma córnea, por exemplo, para vender aí no mercado. Por quê? Porque essa conduta ofende a dignidade da pessoa humana. E é por isso que a eutanásia não é permitida no direito brasileiro. A ortotanásia, ela até veio regrada há um tempo atrás por uma resolução do CFM. Se não me falha a memória, é resolução 1995. É ela mesma, de 2012. É esta mesma aqui, ó. Olha que interessante, dá um tema bacana para TCC, viu, gente? Tema bacana demais. Resolução CFM 1995, de 9/8/2012. Tá abrindo aqui. O computador está mais lerdo que eu. Olha que interessante. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Essa resolução foi chamada de testamento vital, porque nela está regulamentada a ortotanásia. Então, eu de forma antecipada, também dou diretivas de como que eu quero morrer lá na frente. Eu não estou aqui abreviando a morte, desligando aparelhos para a pessoa morrer. Eu estou com câncer no estado terminal, estou sendo mantido por alguns aparelhos. Eu chego para o médico e falo assim: desliga. O que seria aqui a eutanásia? Não, eu estabeleço como. Eu quero morrer em casa, eu não quero ter medicação, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí seria a ortotanásia. Será uma morte consciente. Olha lá, considerando a necessidade, bem como a inexistente regulamentação sobre diretivas antecipadas de vontade do paciente no contexto da ética médica brasileira, resolve. Aí tem a solução curtíssima. Definir diretrizes antecipadas de vontade como um conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua vontade. É por isso que eu vou chamar de testamento vital. É como se eu estivesse deixando em testamento a minha vontade sobre a minha morte, caso eu não tenha a possibilidade de expressar como que eu quero que isso aconteça. Essa seria chamada ortotanásia. Depois leiam, e se tiver interesse, dá para fazer uma pesquisa muito bacana sobre o tema. A ortotanásia está desde 2012, vejam, já são quase 8 anos de vigência. Não houve questionamento jurídico, não houve questionamento constitucional, ela tem sido aplicada. Então a ortotanásia, ok. A eutanásia esbarra nos limites do consentimento ofendido, porque a conduta ofenderia a dignidade da pessoa humana, segundo o nosso entendimento doutrinário e jurisprudencial. Não se esqueçam que em todas elas, eu aplico o artigo 20, parágrafo 1º, então todas elas podem ser putativas, estrito cumprimento de dever legal putativo, exercício regular de direito putativo, consentimento ofendido putativo. Eu posso errar diante das circunstâncias fáticas e praticar a conduta típica acreditando estar amparado por uma dessas 3 causas de justificação. E como eu disse em todas, qualquer excesso será punível dolosa ou culposamente nos termos do artigo 23, parágrafo único do nosso Código Penal. Se a conduta praticada pelo agente for típica, mas não lícita, o fato deixa de ser criminoso.
vamos voltar aqui, ó. O fato deixa, vamos voltar aqui, eu não sei de outra forma, é aqui mesmo. Se a conduta, olhem aí para a tela, aqui na tela, se a conduta for típica, por estarem presentes todos os seus requisitos, mas não for ilícita, o fato deixa de ser criminoso. Uma das causas de justificação presente é suficiente para excluir a ilicitude e, consequentemente, não haverá crime. Então, a conduta típica não será ilícita e, consequentemente, não será criminosa. Se a conduta típica não estiver amparada por nenhuma das 5 causas de justificação, ela, além de típica, será ilícita. E sendo ilícita, nós formamos, olha aqui na tela, o chamado injusto penal. O que é o injusto penal? É a conduta típica e ilícita. Quando que o injusto penal será crime? Quando esse injusto penal for culpável. Passei aqui sem necessidade. Então, se o injusto penal ele for culpável, aí nós formaremos os 3 elementos do crime e o fato, consequentemente, será criminoso. Então, qual é a nossa tarefa a partir da aula de amanhã? É estudar a culpabilidade, porque o injusto penal nós já temos. Se nós temos injusto penal, agora falta ver a culpabilidade do agente. Combinado? Aí amanhã, então, nós retornaremos e começaremos o estudo da culpabilidade, e nesse estudo da culpabilidade nós começaremos pelo estudo da imputabilidade penal. Ok, gente? Muito obrigado, tenham um bom dia e até amanhã.